Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 252. E nós ainda estamos falando sobre as sensações dos espíritos, né? Como é a vida no além-túmulo. O que nós sentimos, o que nós desejamos, como é essa relação entre os nossos sentimentos e valores depois que deixamos o nosso corpo físico. Então, tudo isso está relacionado com o grau evolutivo de cada espírito. Mas Kardec faz algumas questões bem objetivas. Então, dá para a gente tirar uma conclusão muito interessante a respeito. Vamos lá. Questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Para nós, ainda nesse momento evolutivo em que nos encontramos, as belezas estão relacionadas com as cores, com as plantas, com as paisagens. Então, nós vemos no livro Nosso Lar, por exemplo, inúmeras descrições de belos jardins, de melodias, enfim. Todas essas momentos, essas situações, elas vão nos impressionar. E à medida em que nós tenhamos olhos para ver, veremos as belezas que nos são oferecidas pelo Criador. Então, todas essas relações que há entre a sensação na vivência de experiências novas traz esse conforto. Então, a colônia Nosso Lar tem lagos com jardins, onde as pessoas se reúnem para ouvirem música, para estarem confraternizando. Então, existe uma beleza. É claro que, à medida em que nós formos evoluindo, esses padrões vão mudando. Por exemplo, os Cristos de Deus se reuniam no Sol. Então, a beleza do Sol está na luz intensa que ele emana, muito diferente da beleza colorida das nossas flores, dos nossos jardins, da água cristalina, enfim. Para cada grau evolutivo, teremos olhos para ver situações diferentes e vamos valorizá-las de acordo com os nossos próprios interesses. Nesse momento, muitas são as moradas da casa do Pai e todas elas têm suas belezas. E nós vamos aurindo essas belezas à medida em que formos evoluindo. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles conhecem porque já sofreram, mas não os experimentam como vós, materialmente. São espíritos. Essa resposta é muito relativa. Você fala assim, o espírito sente dor, sente calor ou sente frio? Não, ele não tem corpo. O corpo é que transmite ao cérebro e vai sensibilizar o espírito sobre essas sensações de frio, de fome, né? do queimar, do calor, do fogo, enfim. São situações físicas. Então, o espírito, pela sua natureza, no estado em desencarnação, ele atravessa o fogo, atravessa a parede, ele não vai sentir frio, nem vai sentir fome. Ah, mas espera aí. Agora há pouco você falou do livro Nosso Lar, e lá no Nosso Lar era servida uma refeição. Lísias servia uma sopinha na casa, a dona Laura, né, a mãe de Lísias, fazia uma refeição onde eles se reuniam, então eles faziam refeições. Sim. Por quê? Porque ainda estavam presos às necessidades do corpo. Nós não vamos desligar a chave imediatamente e passar a ter a vida plena como espírito. Nós levamos conosco as nossas impressões. Então, quantos espíritos não se manifestam nas reuniões mediúnicas se queixando de frio, de calor, de dor, né? O mais comum. Mas ele não tem mais corpo, quer dizer, ele não vai mais sentir dor física da forma que nós sentimos, mas ele guarda essa sensação. E ele, como não compreendeu ainda o processo da desencarnação,
então ele sente frio, ele sente calor, ele sente a dor, apesar de não ter o corpo físico. Então, tudo é relativo à evolução. O espírito, quanto mais evoluído, mais desprendido das coisas materiais ele é. Quanto mais consciente da verdadeira vida como espírito, menor é a influência da matéria na sua existência. Mesmo nós, que estamos ainda no mundo de provas e expiações, ao desencarnar, nós podemos deixar para trás todas as dores físicas, as limitações do nosso corpo, causadas pelo envelhecimento ou por alguma doença. Por quê? Porque nós temos consciência que o espírito não está doente, que é o corpo que está doente. E ao desencarnar, nós deixamos a doença lá no corpo. Tendo essa convicção, nós vamos viver de uma forma mais salutar no plano espiritual. Aqueles que ainda não têm essa convicção carregam toda essa incerteza da dor, do sofrimento, da doença que ele tinha enquanto estava encarnado. Então, tudo é relativo. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis. Conseguintemente, não precisam do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem, de menos repouso necessitarão. Então aqui nós entendemos da mesma forma. Quanto mais materializado o espírito, mais ele vive a vida material, maior é a influência da matéria nos seus pensamentos, seus sentimentos e desejos. Então a fadiga. Mais uma vez o livro Nosso Lar. André Luiz ia repousar depois de um dia de trabalho. E o trabalho, ele fala, o trabalho é mais intelectual. Mas no caso da descrição do livro Nosso Lar, ele era um trabalho físico, de assistência, né, de estar cooperando na limpeza, de estar socorrendo as pessoas. E ele, no final do dia, ele descansava. Em contrapartida, o governador da colônia nunca descansava. Ele diuturnamente estava em atividade. Então, isto está relacionado com o grau evolutivo, mais uma vez. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos levar as nossas impressões. E, de repente, vamos sentir fadiga, vamos sentir cansaço. Mas também podemos, compreendendo o nosso estado de espíritos, não ter esses problemas, não sentir fome, não sentir frio, não sentir a fadiga, porque sabemos que o corpo físico já não existe mais. E é o corpo que demanda repouso. Uma observação muito clara é quando nós vamos dormir. Quando nós vamos dormir, o nosso corpo entra num estado letárgico, né? Todo o batimento cardíaco diminui, a respiração fica mais pausada, todo o sistema entra em processo de descanso. É o sono. Só que nós, espíritos, vamos estar desdobrados. E muitas vezes, quando nós despertamos, nós trazemos essas impressões das atividades que realizamos enquanto o corpo descansava. Então, o corpo readquiriu todas as suas energias, porque ele é matéria, ele precisa dos processos de refazimento. Mas o espírito não. Então, desdobrados, nós podemos ir a colônias, estudar, nós podemos ir trabalhar, enfim, estaremos onde os nossos interesses, né, os nossos pensamentos nos levarem. E aí a fadiga é psicológica. Por quê? Extenuado por um excesso de atividade, ansiosos diante de situações que nós vivemos, nós vamos sentir a fadiga. E às vezes acordamos, o corpo já se refez, ele teve o descanso, 7, 8 horas de sono necessárias para ele se refazer. Mas nós acordamos e retomamos a nossa jornada cansados, porque durante o descanso do corpo trabalhamos muito ou vivemos ansiedades e medos e situações enquanto desdobrados que vão refletir no nosso dia ao amanhecer. Então,
Tudo é muito relativo, mas o espírito é livre. Quanto maior o nosso grau de conhecimento, maior a qualidade de vida que nós teremos. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Se nós analisarmos a expressão sofrimento, ela está relacionada com situações que nós estamos vivendo, mas que não temos condições de aceitar, não temos o desejo de aceitá-las. Então, por isso, vivemos um conflito. Eu não quero isso para mim, então sofro. Esse é o sofrimento. Se eu estou passando pela mesma situação de uma forma resignada, eu não vou ter o sofrimento, apesar de não querer passar por aquela situação. Como eu me resigno diante da vontade do Pai e aceito que é misericordioso o momento que eu estou vivendo, então eu vou passar pela dor, eu vou enfrentar a doença, eu vou enfrentar as dificuldades materiais de uma forma mais serena, sem a revolta, portanto, sem o sofrimento. O mesmo ocorre quando o espírito desencarna. Ele leva consigo seus valores, seus desejos, e ele vai sofrer de acordo com as contrariedades. Um exemplo que já vivenciamos em reuniões mediúnicas, de pessoas ligadas à religião, que durante toda uma vida se devotaram à divulgação do Evangelho, conhecem toda a Escritura, em todos os versículos, todos citam de uma forma decorada, mas que viveram o orgulho, a vaidade, por se acharem melhores do que os outros. Ao desencarnar, ao invés de encontrar o paraíso que eles estavam esperando, de acordo com os dogmas das inúmeras religiões cristãs, eles encontram um umbral. Eles encontram situações de contrariedade, eles encontram pessoas que eles, como numa posição orgulhosa, acabaram destratando. Então, vão sofrer por causa da contrariedade. Esperavam um paraíso e vão acordar numa vida muito semelhante à que nós temos aqui, ainda vivenciando de uma forma mais clara as consequências dos erros, dos sentimentos que nós todos produzimos. Então, o sofrimento é basicamente moral. Ele está relacionado com a revolta, com a angústia, com a culpa. Esses são os fatores que levam o espírito ao sofrimento e, consequentemente, à vivência em regiões umbralinas. 256. Como é então que alguns espíritos se tenham queixado de sofrer frio ou calor? Reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosas quanto a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem, mediante a qual experimentam a sua situação, em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Então, existem espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, sentindo frio, calor, sentindo dor, né? A escuridão, o pânico. Né? Isso tudo ele está relacionado com o estado psíquico da pessoa. Ela passou por um momento de dor física, numa desencarnação traumática, vamos dizer assim, um acidente de carro. Então, como ela não tem consciência ainda de que realmente desencarnou, ela se vê nas ferragens ainda preso, ela se vê com aquelas dilacerações relativas ao acidente, e por isso ela sofre. Ela tem a sensação da dor, mas tudo é psicológico, porque o corpo ficou aqui. O espírito se desprende, ele está desligado daquele corpo e vai levar as impressões. Assim como André Luiz, quem viu o filme se lembra que ele trazia uma chaga no abdômen, consequência da cirurgia. E ele usava essa chaga como justificativa para sua desencarnação, quando ele era acusado de ser um suicida. À medida em que ele aceitou que era efetivamente um suicida, Lísia simplesmente passou um pano sobre o seu abdômen e a chaga sumiu. Por quê? Porque mentalmente ele parou de construir aquela chaga. Ela já não tinha mais sentido. Ele compreendeu a desencarnação. E é assim que nós vamos despertar no plano espiritual. Cada vez, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais fé nós tivermos nos ensinamentos trazidos pela espiritualidade, pelo Cristo,
mais confortável será a nossa vida no plano espiritual. Então vamos parando por aqui e na próxima semana nós vamos falar sobre a questão 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esses instantes em que pudemos ter com Ele, pela inspiração dos mensageiros que estão sempre conosco, nos intuindo para que possamos divulgar essa doutrina e trazer esperança, conhecimento para as pessoas nesse momento em que vivemos. Muito obrigado, Senhor, que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam em nossos corações e que possamos sorver esses bálsamos que nos são oferecidos pelos trabalhadores da nossa casa, nos sentindo fortalecidos diante das provas que a vida nos oferece. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.